Alguns relatos sobrenaturais. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos de idade. Em diversas ocasiões, parecia que o espírito dele estava cuidando de nós desde então. Uma dessas ocorrências foi quando minha sobrinha era criança. Ela estava lá em cima em seu quarto dormindo, enquanto minha irmã e eu estávamos lá embaixo assistindo TV. Como a TV estava ligada, não podíamos ouvir minha sobrinha engasgando com o próprio vômito. Ela estava bem quando foi para a cama e não tínhamos ideia de que ela havia ficado doente tão rapidamente. De repente, uma foto emoldurada do meu pai quando o bebê caiu de onde estava pendurada na escada e a moldura começou a se quebrar, subindo os degraus. Assustadas, corremos para limpar o vidro, quando, mais perto do quarto dela, pudemos ouvir minha sobrinha em perigo, totalmente engasgada. Muitas vezes, nos pareceu que meu pai estava chamando nossa atenção naquela noite para salvar a vida de sua neta. Graças a Deus, tudo acabou bem. Dormitório assustador. Eu morei em um dormitório assustador no meu primeiro ano de faculdade. Ele foi construído no local da linha de canhões confederados da Grande Batalha da Guerra Civil que ocorreu em nossa cidade. Então, era provável que houvesse alguns maus presságios por aí. Várias coisas aconteceram conosco. Por exemplo, meus amigos moravam no quarto ao lado. Todas as noites, a porta deles se abriam. Não importava se estava trancada, a porta se abria de qualquer maneira. Meus amigos corriam para o corredor, mas ninguém nunca estava lá. Uma outra noite, enquanto eu estava sentada sozinha na minha cama assistindo TV, uma caixa simplesmente saiu debaixo da minha cama, sozinha. Ninguém estava por perto, pois era sexta-feira à noite e todos tinham ido jantar. Talvez o mais estranho tenha sido um fim de semana em que as coisas passaram de assustadoras para totalmente assustadoras. Meus amigos do quarto ao lado estavam saindo da cidade. Eu sabia disso, mas enquanto estava sentada à minha mesa, ouvi uma batida na parede. Achei que eles estavam lá. Então, joguei junto e revidei algumas vezes. Cada vez recebi mais pancadas. Quando mandei uma mensagem para eles sobre isso, eles ficaram confusos. Eles já haviam saído do campus há horas e não havia mais ninguém em seu quarto. Quem estava correspondendo às batidas? Não sei. Quando eu tinha 13 anos de idade, minha família ficou na antiga casa de fazenda de um amigo enquanto viajava pela região. Quando eu estava indo para a cama, minha mãe me contou que uma vez alguém havia falecido no quarto em que eu dormia. Ela soltou isso, riu e me deu boa noite. Depois que finalmente adormeci, acordei com a sensação de uma mão pressionando minha testa, como se minha temperatura estivesse sendo medida. Senti tocar meus cabelos. Quando abri os olhos, havia a sombra de uma mulher ao lado da cama inclinada sobre mim. No escuro, pensei que fosse minha mãe, então tentei afastá-la e voltei para dormir. Na manhã seguinte, quando perguntei por que ela entrou no meu quarto tão tarde, ela disse que não. Na verdade, ela foi para a cama logo depois de mim. Quem era aquela mulher? Não sabemos. Assombrações faziam parte da minha experiência de infância. Meus irmãos e eu tivemos nossos próprios encontros individuais. Minha primeira lembrança foi quando eu tinha cerca de 6 anos e minha cama começou a tremer muito. Isso acontecia regularmente. Eu geralmente me escondia,
muito quieto mesmo, sob os pesados cobertores de lã da minha cama. Desta vez foi demais e, em vez de me esconder, comecei a gritar enquanto estava deitado ali. Lembro-me de ver minhas irmãs abrirem a porta do meu quarto e ficarem ali com seus grandes olhos e bocas abertas. Minha mãe entrou correndo e acendeu a luz, e minha cama parecia ter caído. Parecia que um terremoto havia passado por debaixo da minha cama. A partir daí, a merda ficou estranha. Luzes e aparelhos de som ligavam e nós nos escondíamos do lado de fora até meus pais voltarem do trabalho ou meus irmãos mais velhos voltarem de onde quer que estivessem. Nunca nos sentimos capazes de andar pelo corredor sem correr. Parecia que havia um ser ali, observando, esperando, sempre. Quando eu tinha 9 anos de idade, fiquei com minha avó materna. Ela morava no campo, em uma casa antiga de fazenda que meu avô havia construído muitos anos atrás. Minha avó e eu dividíamos um quarto com 2 camas de solteiro. No meio da noite, eu acordei com um homem parado ao pé da minha cama, apenas balançando a cabeça. Fiquei apavorado e fechei bem os olhos. Quando os abri novamente, ele havia sumido. Na manhã seguinte, contei à minha avó o que havia acontecido e, de repente, ela foi buscar uma foto que eu nunca tinha visto antes. Era uma foto do meu avô já falecido. Eu nunca o conheci porque ele havia falecido muito antes de eu nascer. Ele foi o homem que eu vi de pé ao lado da minha cama na noite anterior. Obrigado, vovô, por uma experiência tão boa. Eu morei em uma casa assombrada quando era adolescente, junto com meus pais. Vários casos me vêm à mente. Um dia, eu estava embaixo do caminhão do meu pai, que era sustentado apenas por um macaco. Estúpido, eu sei. E eu estava trabalhando nele, sem nenhum bom motivo para sair naquele momento. Por baixo, algo me dominou. Assim que saí, coisas de 3 a 5 segundos, o caminhão caiu no chão. O macaco escorregou. Papai assustou, ele pensou que eu estava debaixo do caminhão. Quando mamãe chegou em casa, mencionamos isso para ela e ela começou a chorar, soluçando muito. Acontece que ela nos contou que o proprietário anterior daquele lugar morreu na garagem, debaixo de um veículo, naquele mesmo local que eu estava. Muitas vezes, nessa casa, eu via sombras em movimentos e ouvia músicas estranhamente vindas do andar de cima. As janelas da velha casa eram calafetadas e os passarinhos muitas vezes ficavam presos entre as vidraças. Acabamos substituindo todas as janelas, mas tivemos que quebrar 3 vidraças internas para retirá-las. Uma das coisas mais perturbadoras aconteceu quando minha mãe preparava o café da manhã. Ela se virou para pegar algo no armário e, quando se virou de volta, todos os garfos colocados à mesa estavam dobrados para cima. Foi algo assustador e inexplicável. Boa noite a todos. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Boa noite para cada um de vocês. E hoje vocês acabaram de ouvir alguns relatos sobrenaturais, experiências que foram enviadas para mim por nossos amigos e amigas do canal. Se você também tem uma experiência sobrenatural que deseja compartilhar conosco, me mande por e-mail que eu irei adorar trazer aqui, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, boa noite e até o próximo vídeo.